Se você passa por diversas objeções do seu cliente falando que está caro, que precisa pensar, presta atenção nesse episódio de hoje, que nessa aula nós vamos falar de como gerar uma conexão genuína com o seu cliente para que você agregue valor na venda de planos de saúde. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Superando os Desafios do Mercado de Plano de Saúde. Nessa série de vídeos, nós temos nos dedicado, corretor, a passar para vocês uma série de conteúdos que vão ajudar você ao longo da sua caminhada com relação à venda de plano de saúde, para que você aumente o seu faturamento e se torne um especialista em saúde suplementar, em vendas de plano de saúde. Eu sou o Diego Constantino, expert em saúde, e aqui comigo a nossa entrevistadora, minha esposa, Caroline, que eu chamo de Carol para os mais íntimos, mas ela não gosta, que tem feito o papel de vocês, corretores, que tem representado vocês, trazendo algumas dúvidas, trazendo algumas preocupações, trazendo algumas situações do dia a dia que geram frustrações e até fazem com que você perca a oportunidade de vendas. Dá um oi para eles, meu amor. Fala, corretores de sucesso, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Sintam-se à vontade para mandar sugestões de tema, tirar suas dúvidas. Como a gente está recebendo muitas mensagens, de pessoas que realmente estão tirando dúvidas, tem pessoas até que querem participar do podcast, e fiquem à vontade. Hoje é mais um bate-papo mesmo. Com certeza você vai sair daqui dessa aula colocando em prática muitas coisas que hoje a gente vai levar para você. Então, papel e caneta seria ótimo para você anotar, porque com certeza vai te ajudar muito. Vamos ao conteúdo então? Vamos. Mas antes, já dá um curtir aí nesse vídeo, se inscreve no meu canal se você ainda não se inscreveu, porque tem conteúdo novo toda semana. Toda semana a gente está aqui colocando alguma estratégia, alguma dica prática para você, corretor, sair daqui transformado. Como a Carol disse, tem muitos corretores que dão até o retorno para a gente. Eu fico super feliz de poder fazer essa diferença na vida deles, que assistem essa aula, que colocam em prática e também que colhem resultados. Então já se inscreve aí para não perder, não ficar de fora de tudo que a gente está preparando para vocês. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre uma etapa que constrói essa conexão. Nós vamos falar hoje sobre o levantamento de necessidades, uma das etapas do processo de vendas que é crucial para gerar compromisso, para fazer com que o cliente veja valor na solução que você está oferecendo para ele. Que eu acho que é uma das mais importantes. Esses dias a gente fizemos um questionamento, qual seria a etapa mais importante? Algumas pessoas falaram que seria o fechamento, e eu acho que essa etapa é uma das mais importantes. E é uma das etapas onde o corretor mais erra. Muitos corretores acham que erram na tratativa de objeção, na abertura, na técnica de fechamento, tentando levar o cliente para falar o sim ali, pressionando demais o cliente. E eu afirmo para vocês, por conhecimento de causa e por estar toda semana com diversos alunos fazendo trabalho de mentoria, que a etapa onde ele mais erra é não saber levantar a necessidade real do cliente a ponto de gerar uma conexão. Ele simplesmente para naquelas informações básicas, na idade, na questão do CNPJ, na questão dos dependentes, e ele para por ali e acredita que ele já tem informação suficiente para seguir adiante com a apresentação das cotações. É verdade. Ele não se dedica em entender a fundo qual é a real necessidade de compra do plano de saúde. Hoje nós vamos ver que não consiste somente em uma única etapa, e sim em 4 grandes etapas. Você pode descobrir a camada superficial, mas você tem que entender que essas perguntas elas podem levar o cliente até entender e desejar o produto. Então você vende sem vender. Você faz com que o cliente sinta o impacto que aquele produto, a falta daquele produto gera na vida dele, e que ele sinta o desejo de ter a solução.
E ele fica encantado por você. Essa é a verdade. Então vamos aqui a compartilhar a tela com vocês, a mostrar esse passo a passo de forma bem didática, e aí sim a gente vai evoluindo e vocês vão vendo alguns exemplos práticos. Eu vou ver se eu consigo fazer aqui com a Carol algumas simulações também de vendas, onde ela vai assumir o papel da cliente, eu vou assumir o papel do corretor, simulando uma questão por telefone, simulando um atendimento presencial, para que você entenda como a gente pode aplicar a técnica no dia a dia. Perfeito. Vamos lá. Compartilhando a tela aqui com vocês em 3, 2, 1. Foi! Bom, para a gente entender mais a fundo a técnica, é importante que o corretor entenda um conceito. Vou entrar no conceito antes, né? Existe um equilíbrio importante entre o custo da solução que você está oferecendo e o problema, vamos botar assim, Certo. o impacto na vida dele. O cliente. Isso. Quanto maior o impacto, quanto mais impacto financeiro, impacto emocional, impacto no tempo de vida do cliente, mais você pode agregar valor a ponto de ter um custo mais alto. Vamos pegar um exemplo para você ilustrar bem isso aqui, ó. Então vamos pegar aqui um produto que custe aí em torno de R$1.000. E aproveitando, já contextualizando, muitos corretores têm medo de apresentar produtos com valor agregado mais alto, porque não sabem convencer o cliente. Ou o cliente vai falar que está caro demais. Então vamos dizer aqui que você tem um produto com alto valor. Quando o cliente vê que o valor está mais alto do que o problema que ele tem hoje, né, e o que esse problema causa na vida dele, o que ele faz? Não vai comprar. Essa balança cai para cá e quando ela, né, pesa mais nesse ponto de cá, ele não compra. Certo. Agora, quando eu faço o cliente refletir sobre diversos impactos na vida dele, sobre diversas coisas que acontecem por ele estar convivendo com aquele problema, e muitas das pessoas podem estar pensando, mas que problema é esse? Do plano de saúde, todo cliente tem um problema. Todo. O problema, ele é ou do cliente não ter um plano, e aí ele está exposto a uma situação de insegurança, ele tem uma preocupação com a família dele estar descoberta, ele não tem acesso a um atendimento, são problemas para quem não tem um plano de saúde. Agora, se o cliente tem um plano de saúde, ele pode estar insatisfeito com a rede, Sim. ele pode estar achando que está pagando caro demais, ele pode estar com uma insatisfação com relação à cobertura também, uma negativa de cobertura, carência, marcação, tudo isso são problemas. O problema é quando ele tem algo que deixa ele insatisfeito ou preocupado, certo? Certo. Então, quando eu faço ele entender o impacto desse problema, vamos dar um exemplo aqui, ó. O cliente está insatisfeito com rede de atendimento, certo? Então ele tem um plano de saúde e aquele plano de saúde tem uma rede restrita, rede pequena. Só oferecer um produto com uma rede maior garante que ele pague mais caro? Não. Não. Eu preciso entender o que não ter uma rede vai causar de impacto para ele, Exatamente. para dentro da vida dele. Até porque ele quer ter uma rede maior, mas ele precisa de uma rede maior ou é só um desejo? Aí vou dar um exemplo. A minha rede é muito restrita. Eu tenho que me deslocar 40 minutos quando eu preciso de um atendimento de emergência. E isso me gera uma preocupação, a ponto de pensar, será que eu vou sobreviver caso eu tenha algo mais grave? Com certeza. E aí o grande X da questão é você começar a fazer o cliente refletir sobre quanto que isso gera de impacto na vida do cliente. Então, se ele deu a deixa, falando para você do problema e falando o iniciozinho do impacto, você começa a explorar isso para o seu cliente. Vamos aprofundar. Ou imagina, realmente, além da preocupação, que já é um valor alto, né? Com certeza. Dele estar vivo ou não, até porque a vida não tem valor, é algo imensurável, mas tem a questão do deslocamento. Quanto tempo ele perde de deslocamento?
quanto isso gera de estresse, quanto ele fica ali preocupado por saber quando ele vai poder contar com um plano de saúde ou não. Toda vez que eu vou fazendo ele refletir sobre esses aspectos, através de perguntas, eu vou empilhando questões que geram valor. É como se eu estivesse colocando aqui, ó, todo o custo dele não ter a solução. Quanto mais impactante for para ele ficar sem aquela solução, conviver com aquele problema, mais caro ele está disposto a pagar. Com certeza. Mais ele está disposto a investir. Então, valor e custo são coisas completamente diferentes. Valor está atrelado a quanto isso prejudica a minha vida, né? Quanto eu estou disposto a resolver um problema na minha vida. Já o custo é qual é o desembolso financeiro. Exatamente. Quando o desembolso, quando o problema é pequeno, quando eu não vejo realmente a necessidade de ter aquele desembolso alto, só tem um problema pequeno como rede, eu não consigo convencer o meu cliente. Sim. Agora, quando eu abro essa série de sentimentos, de emoções, isso fica cada vez mais claro. Eu só contextualizei essa questão do valor para o corretor entender um pouco mais a fundo a técnica Sim. de investigação. Dentro da técnica de investigação, vamos botar aqui, ó. A gente precisa entender em qual etapa do processo de vendas essa técnica está hoje. A gente tem 4 grandes etapas. Então você tem a etapa de abertura, vou botar aqui de forma resumida, Sim. de investigação, de apresentação e de compromisso. Mais conhecido como fechamento. Eu chamo de compromisso, senhores e senhoritas, né? Porque a gente não está interessado em fechar uma negociação. A gente quer abrir um relacionamento. A gente quer construir algo futuro. Quem assistiu o podcast passado vai entender do que nós estamos falando. Então, se você que está aí assistindo não assistiu a aula anterior, já volta lá no podcast passado, assiste, porque eu ensinei, além de técnicas de fechamento, que o mercado chama, né, que é a etapa final, aonde eu coloco o cliente a assumir um compromisso de seguir adiante, né, ele tem que tomar uma decisão ou não. Então, eu ensinei várias técnicas. Eu também mostro como você deve conduzir a negociação sem ter que ficar ali pressionando demais o cliente a ponto de estressar o relacionamento. Com certeza. Fazendo com que ele assuma o papel, assuma esse compromisso. E essa etapa que nós vamos aprofundar hoje aqui é a etapa número 1 na geração de compromisso. A maioria dos corretores acha que é entender as técnicas de fechamento, que está aqui no final. E não é, não funciona assim. O início do fechamento ele começa aqui, ó, na investigação. Exatamente. Uma boa sondagem, uma investigação profunda, faz com que o cliente se conecte com você. A abertura ela é importante para quebrar gelo, fazer com que o cliente comece, né, a responder às suas perguntas, mas a sua habilidade em fazer perguntas, em conduzir o cliente por essas perguntas, é que farão com que ele tenha um despertar das necessidades, que ele veja valor na sua solução, mesmo antes de você apresentar a solução. Quem sabe um podcast futuro Falando de sobre abertura. Né, sobre abertura, é importante. Bom, falando de investigação, vamos para os erros e acertos. A primeira etapa da investigação é o que a maioria dos corretores se limita a levantar. Quando a gente entende que eu preciso de algumas informações para montar a cotação, então que informações são essas? Idade, local onde você reside, né, o seu CEP, se você tem dependentes ou não, se você tem CNPJ, são aquelas informações básicas para você montar uma cotação. Se você está vinculado, qual a sua profissão, para entender a entidade. Isso são informações superficiais. Essas perguntas que você faz para levantar isso são perguntas de situação. São perguntas de cenário, onde você quer mapear o cenário inicial. Então vamos pegar, oi, tudo bem? Qual o seu nome? Caroline. Né? De onde você mora? Você tem plano de saúde? Eu não estou fazendo aqui uma simulação não, só estou mostrando das perguntas, exemplos. Né? E ali eu tenho um cenário inicial. Dali eu desdobro
para começar a entender um pouco mais a fundo o problema. E alguns corretores já têm essa visão de que não basta coletar dados. Eu preciso entender o problema, o que faz o Sim. cliente buscar um plano de saúde. E aí entram as perguntas de problema. Sempre criando empatia com o cliente, né? Sempre tendo uma escuta empática. Isso. A venda de plano de saúde, você fala 20% e escuta 80%. Você escuta muito mais do que você fala. E tem corretor que não deixa o cliente falar, né? Que quer falar mais do que o cliente. E aí acaba não se conectando, tendo dificuldade. Então é importante você entender que o cliente é que tem que colocar para fora as respostas certas. Você tem que saber conduzi-lo, fazendo perguntas que vão gerar reflexão. Com certeza. Essa segunda etapa aqui, ó, de problema, consiste em entender a segunda camada da vida do cliente. Por exemplo, o que te levou a procurar um plano de saúde? Você tem plano de saúde atualmente. Qual é a sua insatisfação com relação ao produto? Uhum. Eu estou desdobrando. E não quer dizer que eu pare por aqui, não. Eu posso continuar desdobrando para entender melhor o problema. Com certeza. Só entender o problema faz com que o cliente veja valor? Não. Então eu posso deixar o problema bem claro, transparente. Isso para alguns já dá subsídio para querer ir para a etapa de apresentação, né? Coça ali. Então, quando você levantou os dados iniciais e o cliente já falou o nome da operadora que ele tem e já disse que está insatisfeito por conta da rede, por exemplo, você já quer partir direto para a apresentação do plano. Então, eu vou te apresentar aqui 3 opções de plano, uma que tem uma rede mais ampla do que seu produto atual e ainda pega como gancho o que o cliente relatou de problema. Só que aí que está o erro. Se você está prestando atenção, para agora e anota isso e aplica no seu dia a dia. Porque o que eu vou ensinar aqui agora é uma técnica que 2% dos corretores do mercado conhecem e aplicam. Pouquíssimos corretores ultrapassam a camada dos problemas. A grande parte para por aqui. E aqui é aonde os corretores de sucesso mais conseguem desenvolver relacionamento com seus clientes. Para que você entenda isso, corretor, é importante que você pense o seguinte: vender não é ser bonzinho com o cliente. Não é ser um vendedor bonzinho. Quando você faz algumas perguntas específicas que são desconfortáveis, elas vão gerar um certo desconforto no seu cliente. É claro que essas perguntas não podem afetar o seu relacionamento com o seu cliente, mas devem fazer com que ele faça uma reflexão a ponto de pensar, poxa, por que eu nunca pensei nisso antes? E uma vez que ele pensa nisso, dificilmente ele volta atrás, apagando a memória dele com o que ele acabou de ver. É verdade. Então a terceira pergunta, ela consiste na pergunta de implicação. Ou eu também chamo de impacto. Que consiste em colocar o cliente numa situação onde ele precisa refletir qual o impacto daquele problema na vida dele. Uhum. Indo mais a fundo, a gente perguntou a questão da cobertura. Se tem hospital, ele está insatisfeito com a cobertura. E aí eu preciso entender mais a fundo ainda o problema, para aí sim dimensionar o impacto. E eu posso perguntar para ele, a questão da cobertura, teve alguma situação específica que gerou algum desconforto? Ele vai falar, não, sim, teve. Teve uma vez que eu precisei usar uma emergência, eu tive que me deslocar para o outro lado da cidade e acabei me frustrando. E aí gastei ali 40 minutos de deslocamento. E aí vamos a fundo. Agora nós vamos na implicação. Isso acontece com regularidade em você? O que isso te gera de estresse? E deixa o cliente responder. Esse tempo que você perde causa algum impacto no seu trabalho? Prejudica você junto ao seu chefe? Ou eu vou além também.
Quanto tempo você está perdendo com isso? Se você tivesse que correr para o hospital por uma situação mais grave, você acha que esse hospital distante resolveria? Pois é. Nem sempre a reação, quando você faz esse tipo de pergunta, é sorrir para você, não. Muitas das vezes é uma pergunta que requer que o cliente faça uma reflexão. E é importante que você aplique a técnica da empatia antes. Eu entendo, realmente é algo muito delicado. Eu estou aqui para ajudar você a encontrar a solução ideal. E aí você volta com a pergunta, você entende o cliente. Você não está ali só para ficar enfiando a faca nele com várias perguntas difíceis dele responder, mas para fazê-lo com que ele entenda o impacto de não ter aquela solução. Então, se você não fizer com que o cliente entenda a fundo qual é o impacto, dificilmente ele vai começar a empilhar a importância de ter a solução. Então aqui, na questão do plano de saúde empresarial, quando você começa a entender o porquê que o cliente está procurando um plano de saúde, você precisa aprofundar isso. Se você entende que a insatisfação do cliente é com relação à rede, por exemplo, o RH falou que precisa de um plano de saúde com uma rede de atendimento mais próxima, porque os funcionários estão perdendo o dia inteiro de trabalho para ir para o hospital ou fazer a consulta fora daquele local que a empresa está ali situada. Então ele perde um dia de trabalho para fazer uma simples consulta. Se você entende o impacto disso, começa a mostrar quanto que isso causa no orçamento da empresa. Por exemplo, um dia de trabalho profissional custa quanto? Imagina o quanto isso não gera de insatisfação também no colaborador. Quantos profissionais você perde hoje por não conseguir ter um benefício atrativo também? E qual é o custo de não conseguir reter esse profissional? Tudo isso, corretor, é mostrar o impacto para a vida do seu cliente. No cliente empresarial, é mais atrelado a custo e receita. Para um cliente familiar, um coletivo por adesão ou um plano PME, é mais atrelado a questões individuais da pessoa. A questão de tempo, a questão emocional, estresse, né, tranquilidade que o plano tira dele. E num plano de saúde empresarial não, já é uma questão mais lógica e racional. Mas ambos são problemas, ambos eu consigo gerar nele a percepção do impacto. Eu paro por aqui? Não, eu não paro por aqui. Dentro desse método que eu estou explicando para vocês, existe o quarto nível, aonde eu vou fazer com que o cliente agora entenda e reflita sobre a solução, mas sem fazer com que eu apresente a solução, até porque eu não apresentei solução nenhuma. Aqui no quarto nível, eu vou desenvolver com ele a necessidade de solução. Uma das coisas que é importante, corretor, quando a gente fica falando muito de impacto, quando a gente fala demais de problema de maneira geral, a gente causa uma energia negativa na negociação. E é normal que o cliente fique um pouco desanimado, deprimido, né? E se ele não entender que existe uma solução para o problema dele, pode ser que ele nem compre. Ele fique mais desmotivado para tomar a decisão de compra. A compra ela precisa estar no polo de energia positiva. O cliente precisa estar querendo o produto. E uma das formas de fazê-lo a tomar essa decisão, assumir esse polo positivo, é fazer perguntas que demonstram a solução do problema dele. Por exemplo, se eu te apresentar hoje um produto com essa cobertura aqui, ó, que tem um hospital perto da sua casa, você falou que uma das dificuldades era se deslocar para o outro lado da cidade, que isso estava causando para você, né, uma perda de tempo muito grande, gerando um estresse. Se você tem um plano que tenha uma rede aqui perto da sua casa, isso te traria mais o quê? Deixa a pessoa responder. Conforto, segurança, qualidade de vida. Deixa vir a resposta positiva agora. Quando eu falo resposta positiva, você tem que extrair do seu cliente benefícios que a solução proporciona para ele. E não falar. Quanto mais você extrai do seu cliente e não dá a resposta,
mais isso gera conexão emocional dele com você. Ele está confiando em você. E assim você parte para a última etapa do processo de negociação, que consiste na apresentação da solução e do fechamento. Então, essas 4 grandes etapas aqui, ó, são as etapas que normalmente o corretor ele não aprofunda junto do cliente. Tá? Encerrando aqui o nosso compartilhamento de tela e falando com vocês. Então, se você, corretor, se dedicar a aplicar mais isso, aplicar na prática perguntas de situação, perguntas que levantam o problema, perguntas de implicação e impacto e perguntas que levantam a necessidade de solução, que despertam no cliente o desejo, que mostram para ele os benefícios que ele tem ao buscar a solução, muito provavelmente você vai ter facilidade de agregar valor na venda, de construir essa conexão de forma genuína. Quando eu falo perguntar, não é perguntar dando a resposta, é entender a fundo a necessidade do seu cliente, a real necessidade dele. E aí sim conduzir através de perguntas para que a resposta dele vá ao encontro do que você espera. É como se fosse um jogo de xadrez, onde você move uma pedra, que no caso são as perguntas, já pensando na etapa seguinte. Então, se você fez uma pergunta com relação ao produto que ele tem, você já está pensando se ele está satisfeito com aquele produto ou não. Se ele já diz que está insatisfeito, você já está pensando na pergunta seguinte: o que essa insatisfação gera na sua vida pessoal? Te provoca, né, em termos de desperdício, em termos de estresse, em termos de perda de tempo e tudo mais. E ali você avança já para uma solução. E se eu te mostrar que tem um plano de saúde que resolve essa sua preocupação aqui, isso seria importante para você? Por que isso seria importante para você? E deixa ele falar dos benefícios. Então, é uma mentalidade, corretor, que te ajuda a refletir sobre os diversos aspectos da investigação, que é uma etapa crucial na negociação de plano de saúde. Se você conseguiu entender, veio até aqui, já aplica isso no seu dia a dia, coloca em prática, leva para as suas abordagens iniciais. O primeiro contato que você tem com o cliente é um contato onde você cria conexão, faz uma boa abertura e depois parte para a etapa de investigação. Não queime etapas, não ache que você já sabe o suficiente para apresentar o produto. Aprofunda mais o seu conhecimento com relação às dores do cliente e o que isso causa para a vida dele, que eu tenho certeza que você vai ser a melhor opção para o seu cliente, que você vai ser um solucionador de problemas na vida do seu cliente. Agradeço a todos vocês que assistiram até o final. Não percam o nosso próximo podcast que acontece ao longo da semana. E se você ainda não se inscreveu, também não esquece de se inscrever e ativar as notificações. Tá bom? Um forte abraço para todos vocês.